A todos eu quero saudar com a paz do Senhor. É sempre uma honra estar em casa, poder, como no dia de hoje e em todas as primeiras segundas-feiras do mês, o Belém faz digno a revelação do seu nome, Casa do Pão. Passamos um dia nesse lugar, nos alimentando de palavras de Deus tão preciosas. Eu, este dia, já recarreguei as minhas baterias. Estou voltando para minha casa alimentado. Desde a primeira mensagem que ouvimos pela manhã, pregada pelo pastor Enilson Ederick, que nos falou com muita propriedade e com muita autoridade. Ouvimos o nosso pastor com vigor renovado, falando-nos da realidade do ministério, através de uma palavra muito abençoada. Ouvimos também o pastor do Rio de Janeiro, pastor presidente da SEADER, pastor Paulo Carvalho, homem de Deus, nos trouxe uma reflexão sobre um servo de Deus, Barnabé. Ouvimos agora, no início da tarde, uma palavra com um servo de Deus e acabamos de ouvir falar sobre Paulo. Todo o alimento é precioso. E eu fiquei pensando, quando incumbido fui de honrosamente trazer esta palavra. O que fazer? Aí eu me lembrei que quando você tem uma mesa farta, no final se traz um cafezinho. E é isso que eu quero deixar para você essa tarde, um cafezinho. Gênesis capítulo 35. Minha gratidão ao nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao nosso pastor Wellington Júnior, ao pastor Felipe. A primeira oportunidade que eu tive nesse púlpito foi através do Senhor. E hoje, mais uma vez, o Senhor me agracia. Muito obrigado a tanta gente querida, mas me permita, essa tarde, remir o tempo. Gênesis 35, versículo 1. A palavra de Deus declara: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Todos nós sabemos que a história desse rapaz, desse servo de Deus, é uma história exaurida, muito falada, muito conhecida. É quase improvável que alguém não conheça a história de Jacó. E histórias desta monta nos dá uma alegria, porque você fala do que quem está ouvindo já conhece. E isto é muito bom, porque é mais fácil de se identificar. Então, todos nós sabemos que Jacó é da linhagem patriarcal, neto de Abraão, filho de Isaque, irmão de Esaú. Jacó nasce por ocasião de um milagre conquistado na oração, porque todo milagre é conquistado na oração. Deus responde oração com milagre. Rebeca engravida, eis gêmeos dentro dela. Ela percebe que a impressão é que ambos estão lutando dentro dela. Ela vai orar a Deus e Deus responde: duas nações estão dentro de ti, e o maior será servo do menor. Deus inverte a ordem natural das coisas. A ordem natural é o maior mandar no menor. A ordem de Deus é o maior ser servo do menor. E a Bíblia diz que eles crescem na mesma casa. Todos nós conhecemos o fato de que Esaú
voltando de uma caça frustrada, trocou a bênção de uma vida toda pela satisfação momentânea de um prato de lentilha. Precisamos tomar cuidado com nossos dias de frustração. Todos nós os tê-lo-emos, todos nós. E eu preciso entender que o dia de frustração é um dia, mas Deus tem um plano que continua. Não deveria Esaú se precipitar, mas se precipitou. Mas o que confirma a bênção é a palavra do pai, Isaque. Então, Rebeca, ao saber que Isaque estava pronto para proferir a bênção sobre Esaú, prepara Jacó. Ele entra com roupa de Esaú, com jeito de Esaú, com perfume de Esaú, mas com voz de Jacó, porque tem coisa que não dá para disfarçar, tem coisa que não dá para esconder. Isaque disse: a roupa é de Esaú, o cheiro é de Esaú, o aspecto é de Esaú, mas a voz é de Jacó. A voz é de Jacó. Interessante que, mesmo assim, Isaque profere a bênção. Isaque abençoa Jacó disfarçado de Esaú. Quando Esaú chega, não há mais espaço para bênção, porque bênção perdida não pode ser recuperada. Isso é muito sério, isso é muito sério. Bênção perdida não pode ser recuperada. O Novo Testamento diz que Esaú buscou com lágrimas, mas não achou mais. Então, quando ele sai com um propósito. Já que eu não posso ter a bênção, vou matar Jacó. É a sua mãe, vai intervir, mandar Jacó para Padã-Arã, para a casa de Labão. Ele passa 20 anos lá. Depois de 20 anos, ele vai retroceder. Quando ele está indo para Padã-Arã, ele tem a visão da escada. Anjos que se movimentam e Deus no topo. Ele desperta e diz: quão terrível é esse lugar. E eu não sabia, porque Deus está nesse lugar. Eu estou fugindo, mas Deus está se manifestando. Deus diz para ele: sou Deus de teu pai Abraão, sou Deus de teu pai Isaque. E ele diz: o Senhor será o meu Deus, se for comigo e me abençoar. O trato está feito, o travesseiro de pedra vira altar. Jacó chama aquele lugar de Betel. A palavra Betel é muito conhecida. Fica o lugar, fica o marco. 20 anos depois, Jacó está saindo da casa de Labão, retornando. Ele para numa região, é um momento de parar. E sua filha Diná, moça formosa, sai para ver a terra, sai para passear. Um moço da terra chamado Siquém a força, abusa dela. Quando ele vê que ela é uma moça diferente, se apaixona, mas abusou. Quando Diná chega em casa, relata ao pai, Jacó se desespera. Tem em casa uma filha abusada, é muita desonra. Quando os filhos chegam do campo, Jacó relata o que aconteceu, e então os meninos decidem: vamos para a guerra. Jacó diz: não, nós não temos força para pelejar, vamos esperar, aquietem os ânimos. Mas o Siquém, que se apaixonou por Diná, chamou seu pai Amor, chamou seu povo e disse: eu preciso casar com ela. Vem à porta de Jacó, se humilha e diz: eu pago o dote que for, mas me dá a mão de Diná, eu a amo. Os filhos de Jacó dizem: não será por preço, só pode casar com moça nossa quem é circuncidado como nós. Se vocês se circuncidarem, casam-se com Diná,
casam-se com nossas mulheres, fazemos aliança. Mas a intenção deles não é fazer aliança, é deixar os habitantes daquele lugar vulneráveis. Na dor do terceiro dia da circuncisão, eles cingem espada, entram pela cidade, matam todo mundo, fazem um verdadeiro extermínio, um assassinato em massa. Jacó tem 2 problemas: uma filha envergonhada e 2 filhos assassinos, 2 filhos acusados de homicídio. E para piorar, os habitantes das cidades ao redor ficam sabendo e agora propõem se levantar contra Jacó e matar toda a família. Jacó tem 3 problemas: uma filha desonrada, filhos assassinos e habitantes da cidade perseguindo. Chegamos no texto. O texto do capítulo 35 declara: depois disso, depois de tudo que aconteceu, porque Jacó está sem saída, Jacó não sabe o que fazer, Jacó está de mãos atadas, Jacó não tem uma solução plausível. Mas depois de tudo isso, Deus vem com a palavra. Jacó já tinha ouvido a voz de Diná, que fora abusada. Jacó já tinha ouvido a voz de Siquém, o abusador. Jacó já tinha ouvido a voz dos filhos que mataram aquele povo. Jacó estava ouvindo os rumores dos cidadãos da vizinhança, dizendo que ia matar. Mas a última voz é a voz de Deus. Depois que todo mundo falou, Deus se levantou e disse: agora quem fala sou eu. Agora quem orienta sou eu. Deus, como é que eu saio desta situação? Jacó, vai para Betel. Olha o que Deus diz: e disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel. Por quê? Porque se Jacó fica na casa dele, nada muda. A ameaça continua, a humilhação continua, o desassossego continua, os filhos continuam assassinos, a filha continua abusada. Então Deus está assumindo o pleito da responsabilidade, dizendo: Jacó, sai da tua casa, onde nada muda, e vai para a minha casa, onde tudo muda. O segredo para Jacó é ir para Betel. Betel significa casa de Deus. Deus está dizendo: Jacó, quer solução? Levanta e sobe a Betel. Jacó, quer saída? Levanta e sobe a Betel. Jacó, quer vitória? Levanta e sobe a Betel. Jacó, quer ver milagre? Levanta e sobe a Betel. Jacó, quer livramento? Levanta e sobe a Betel. Jacó, quer ver saída? Levanta e sobe a Betel. Jacó, quer ver a minha mão agir? Levanta e sobe a Betel. Jacó, quer ver a situação mudar? Sai da tua casa, vai para a casa de Deus. Sai da tua casa, vai para a casa de Deus. E é interessante que Jacó não vai para a casa de Deus sozinho, ele leva a família. Mas quem vai para Betel não leva a família de qualquer jeito. Quem vai para Betel se posiciona diante da família. E é exatamente o que está no verso de número 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Família que vai para Betel tem que tirar as coisas estranhas. Família que vai para Betel tem que se purificar. Família que vai para Betel tem
que mudar as vestes. Para viver na terra de Padã Arã, até se aceita. Para viver em meio aos siquemitas, até aceita. Mas família que está em Betel é diferente. Deus estranho não habita. Deus estranho não faz parte. Tira as arrecadas, tira o que está na orelha, tira o que está no pescoço, esconde, joga fora. Betel é lugar de vida purificada. Betel não é qualquer lugar. Betel é lugar de quem quer se purificar. Betel não é igual aos lugares alheios, que você pode ir como quer e ficar como bem desejar. Em Betel tem modelo, em Betel tem parâmetro. Quem vai para Betel muda as vestes. Betel não é praia. Betel não é praia. Betel não é clube de campo. Betel não. A roupa que alguém vai na praia não serve para ir a Betel. A roupa que alguém vai para o clube de campo não serve para ir a Betel. O senhor é antigo, pastor? Antigo não, irmão. Eu sou defensor da Bíblia. Ei, meu irmão, eu sou defensor da Bíblia. Vamos parar com essa conversa. Tem Betel por aí que mais parece clube de campo domingo à noite, passarela de Fashion Week domingo à noite. Quem vai para Betel muda as vestes. Quem vai para Betel muda as vestes. Orabacanda, labachai. Aleluia, aleluia. E então a Bíblia diz: levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Perceba uma coisa interessante: os verbos estão no plural. Levantemo-nos, todo mundo vai se levantar. Andemos, todo mundo vai andar. Mas quando ele fala de altar, ele não pluraliza, ele individualiza. Ele diz: todo mundo vai a Betel. Mas quando chegar a Betel, quem levanta o altar sou eu. Quem constrói o altar sou eu. Jacó está assumindo a posição de sacerdote da sua casa. Ele não pode responder pela casa de Amor. Ele não pode responder pela casa de Siquém. Mas ele está dizendo: na minha casa quem levanta o altar sou eu. O sacerdote da minha família sou eu. Sabe por quê? Aqui não há muito tempo para falar de contextos, mas ainda assim é muito plausível e muito fácil de entender. A família de Jacó vem de uma cultura adversa. Os filhos de Jacó não conhecem a pureza de um Deus que não é plural, é único, é Deus único e verdadeiro. As mulheres de Jacó vêm de uma cultura de deuses, de astarotes, de balins. Então a família de Jacó, nesse contexto, não tem o costume do que é um altar ao Deus vivo, mas Jacó conhece. Sabe o que isto me ensina? É que na minha casa, ainda que meus filhos não saibam tudo de Deus, ainda que minha esposa não tenha toda a estrutura espiritual, eu tenho que saber levantar o altar. Eu tenho que saber levantar o altar. A responsabilidade de levantar altar na tua casa é tua. A responsabilidade de levantar o altar na minha casa é minha. E eu quero esta tarde tentar te ajudar e declarar para a tua vida: dentro da tua casa o altar vai estar de pé. Dentro da tua casa não vai ter altar quebrado. Dentro da tua casa não vai ter altar profanado. Dentro da tua casa não vai ter altar destruído. E eu termino agora,
glória a Deus. Termino esta rica oportunidade lendo com você tão somente 2 textos para finalizar. O texto do verso 5 diz: e partiram. Jacó ouviu Deus mandando ele ir para Betel, e ele foi, ele partiu. Ele parte debaixo de ameaça, está todo mundo dizendo que vai matar ele. De repente Jacó, quando ele parte, a Bíblia diz: e o terror do Senhor foi sobre todas as cidades circunvizinhas, e ninguém perseguiu os filhos de Jacó. A vizinhança estava dizendo: quando Jacó tirar o pé da tenda dele, a gente mata todo mundo. Mas foi Deus que mandou. Jacó partiu. Quando Jacó partiu, Deus levantou do trono e disse: quem tocar nessa família morre, quem mexer com esta família morre. Santo obreiro, eu termino agora cravado dizendo para você: se tu tem propósito com Betel, ninguém toca na tua família. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que cafezinho, hein, irmãos? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos indo aqui para pôr um ponto e vírgula na nossa reunião. Se dará início novamente às 19h30. Mas antes que nós oramos para o encerramento dessa primeira fase, aqui nós temos ainda 3 obreiros que trouxe o pastor Leandro, lá da cidade do campo de Queluz. Ele trouxe aqui os irmãos para troca de credenciais, e eu quero chamá-lo aqui à frente para que os irmãos reconheçam a sua troca das suas respectivas credenciais. São primeiro Henrique Domingos Alves de Oliveira. Aí está ele. Pode vir aqui à frente. O segundo é Luciano Rodrigues da Silva. Muito bem. Moriaki Silveira da Silva. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Gostaria que você se posicionasse para a frente da igreja, para que os irmãos possam vê-lo e reconhecê-lo. Os irmãos presentes querem receber os irmãos ou autorizando a troca das suas credenciais. Amém, irmãos? Muito obrigado ao pastor Leandro, do campo de Queluz. Glória a Deus. Nós vamos, meus irmãos, orar ao Senhor. Quero convidar aqui o pastor Veiga, José Prado Veiga. Ele está orando nesta oportunidade e nós queremos convidar os irmãos para mais tarde, às 19h30, o nosso culto público, que será aqui celebrado ao Senhor nosso Deus. E os irmãos já sabem, tem o jantar, logo os irmãos já sabem os horários também. Nós temos jantar e logo ao jantar temos a nossa reunião. O senhor, meu chefe, bonita. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos render-te graças por tudo que temos recebido das tuas divinas mãos ao longo deste dia, Pai, pelas palavras, as mensagens, ó meu Deus, e toda a tua bondade para conosco. Abençoa o teu povo, agora ao sair leva em paz, também o trabalho da noite,
coroa de êxito, Senhor. Usa o mensageiro da tua palavra e recebe a glória, pois ela te pertence. Abençoa o pastor José Wellington, o pastor Wellington Júnior, abençoa o pastor Felipe, Senhor, que esteve na condução do trabalho nesta tarde. E aceita, sim, a nossa oração, meu Deus, pois é em nome do Senhor Jesus que assim nós pedimos agradecidos. Amém.